Existe um momento na carreira de todo consultor em que ele precisa decidir se vai continuar sendo um executor de projetos ou se vai se tornar um profissional que influencia decisões. E é sobre essa transição que nós vamos falar hoje no Brain Talks. Seja bem-vindo ao podcast da Infinical Brain, criado para consultores que querem ir além da análise e aprender a sustentar decisões estratégicas. Aqui a gente fala de posicionamento, método e impacto real nos negócios. Eu sou Thaís Leonardi, CMO da Infinical Brain. No episódio de hoje eu recebo Ramon Ruiz, CEO da Infinical Brain, idealizador do método Sigma. Seja muito bem-vindo, Ramon. Obrigado, Thaís. É um prazer estar aqui. E também Duane Reis, ele que é consultor estratégico, cofundador da Deventures, que atua diretamente com lideranças e organizações em momentos decisivos de crescimento, transformação e posicionamento. Seja muito bem-vindo, Duane. Obrigado, Thaís. Ramon, prazer estar aqui. Duane, para começarmos essa nossa conversa, eu queria entender um pouco melhor a tua história. Como é que foi, dentro da sua carreira, que você decidiu seguir esse caminho de consultoria? Thaís, depois de muitos anos como profissional, né, eu fiz uma carreira executiva, passei por todas as posições de liderança até chegar na posição de um CEO. E, de certa forma, minha carreira foi marcada por determinados perfis de empresa, né? Então, pela primeira vez, em 2008, mais ou menos, em 2007, fui trabalhar na Bematec, empresa aqui do Paraná. E essa empresa estava numa fase de abertura de capital. E com essa abertura de capital, uma série de novos movimentos foram feitos, né? Aquisição de outras empresas e transformações organizacionais, etc. Então, eu passei 4 anos nessa empresa e vivi ambientes muito diferentes durante esses 4 anos. E isso mexeu um pouco comigo, né? Essa possibilidade de trabalhar numa empresa onde as mudanças estavam acontecendo. Então, eu gostei desse modelo e comecei a buscar isso na minha carreira. Então, nas minhas próximas oportunidades, eu sempre buscava empresas que estavam nesse momento de transformação, momento de crescimento, seja porque foram adquiridas por outras empresas, seja porque estavam adquirindo outras empresas, e sempre são empresas que precisam de pessoas que gostam de transformar o ambiente. E aí eu me profissionalizei nisso. Como profissional executivo, eu fui galgando espaços na minha carreira em ambientes que estavam em transformação. E aí, mais ou menos em 2015, uma dessas empresas da qual eu participava como executivo, ela foi vendida para um grupo francês. E os executivos dessa época na empresa, eles faziam parte de um plano de stock option. E eu fui contemplado por essas stock options e foi o meu momento de tomar uma decisão se eu permanecia no mercado como profissional executivo ou se eu fundava o meu próprio negócio, né? Então, é sempre uma decisão desafiadora, né? Muito desafiadora. Porque ser um empreendedor é muito diferente de ser um profissional de uma empresa. E então eu tomei essa decisão e daí para lá eu comecei eu digo que eu fui primeiro, né? Totalmente executivo, depois eu fui meio executivo e meio empreendedor, até me tornar 100% empreendedor. E então essa um pouco foi a minha jornada, sempre trabalhando em empresas que na área de tecnologia ou na área de serviços, empresas que tinham adquirido outras empresas, precisavam de integrações ou montagem de times grandes, e foi um pouco essa minha jornada. E você comentou algo muito interessante, que é muito diferente ser funcionário de uma empresa e ser dono do seu próprio negócio. O que eu vejo no mercado de consultoria é que muitos consultores, quando ingressam nessa carreira como consultores, ainda conservam um posicionamento, um pensamento de funcionários da empresa. Na sua visão, de que maneira você percebe uma diferença? O que você acha que é mais diferente entre a postura de ser um funcionário e essa postura de ser dono do seu negócio e que pode ser decisiva, inclusive, no êxito profissional nessa carreira de consultor? Eu acho que a diferença fundamental é que quando você é funcionário de uma empresa, você olha por uma parte do negócio e você não é responsabilizado efetivamente se esse negócio vai bem ou se ele não vai bem. Então, você mantém a sua remuneração, independentemente do que acontece na empresa, diferentemente de quando você é um empreendedor, onde você tem que, na maior parte
parte das vezes, principalmente quando você está começando, você precisa atuar em todas as posições da sua empresa, né? É você quem atende o cliente, é você quem emite a nota fiscal, é você quem vê se vai ter receita suficiente para pagar o 13º dos funcionários em dezembro. Então, tudo isso acontece sob sua própria liderança. E isso causa um pavor em qualquer pessoa que passou a vida não pensando nisso, né? Eu acho que essa é a grande mudança. Eu acho que um outro ponto também é que os empreendedores, e eu me considero ainda aprendendo a fazer isso, tem muita gente que eu acabo me espelhando, né? Os empreendedores têm uma visão não de sobrevivência, mas uma visão de prosperidade. Eu acho que os profissionais, de uma forma geral, eles estão ali se defendendo naquele ambiente, não querendo que nada dê errado. Se eles vão fazer algum investimento, eles querem que o investimento dê certo, mas mais do que dar certo, eles querem que não dê errado. Isso. Porque é uma visão de proteção e você não quer, enfim, profissionalmente se expor dentro de uma realidade. O empreendedor, ele pensa diferente, ele pensa assim, bom, aqui talvez tenha uma oportunidade, existe um risco dessa oportunidade não dar certo, mas também existe um grande risco de dar certo. E você desenvolver essa resiliência, essa capacidade de enxergar o lado positivo das coisas, eu acho que é o que difere assim, um profissional numa empresa e um empreendedor. Não que os profissionais não tenham esse comportamento, mas eu diria assim, na maior parte das vezes, essas são as diferenças que eu observo. Tem uma coisa também, né? E se eu ficar parado, com certeza não vai dar certo. Exatamente. E se você ficar parado, os boletos não vão ficar parados. Exatamente. É isso? Os boletos vão continuar indo atrás de você. Você vai ganhar uma motivação. Exatamente. Existe essa motivação, né? Motivação. Exato. Ramon, você que é especialista em análise de perfil, todo mundo tem perfil para ser empreendedor? Então, potencialmente, nem todos. No potencial do perfil, quando a gente fala da análise Sigma, a gente vai detectar alguns tipos de perfis que têm uma aptidão maior. Mas não significa que é uma impossibilidade para todos os perfis. Tá, então as pessoas podem sim se lançar a ser empreendedoras, elas vão trazer o seu próprio tempero para o negócio. Eu costumo dizer apenas que o potencial, ele pode ser que não seja o mais adequado para uma determinada coisa, num determinado momento, mas quando você vai trazendo a sua forma autoral de fazer, a sua alma para aquele negócio, então não tem como. Eu tava comentando isso com o pessoal no almoço esses dias. Falei, gente, quando a pessoa tá fazendo uma coisa que é dela, que é ela, né? Todo mundo observa que é ela, todo mundo consegue ver. Sabe como é que você pode ver isso aí, Duane? Não sei se você já reparou. Você tá numa mesa, um jantar, ou uma festa, várias pessoas falando qualquer coisa, e a pessoa entra num tema que é o core dela, da pessoa, a alma dela. Todo mundo fica em silêncio para ouvir. Quando todo mundo fica em silêncio para ouvir o que uma pessoa está falando, é porque ali ela está brilhando a alma dela. Então, assim, se a gente for fazer uma análise de perfis, a gente vai falar assim, esse aqui tem um potencial melhor para o empreendedor do que esse. Tá? Rápido assim. Porém, não significa uma impossibilidade. Significa que nós entendemos a trajetória de um e de outro, os caminhos serão diferentes e o próprio tempero, a própria alma de cada um vai trazer esse valor para dentro do mercado, principalmente também das inovações acontecem muito dessa maneira e as transformações também acontecem muito dessa maneira, não com o que já é feito, mas com o que é diferente. Duane, você comentou sobre essa capacidade de correr risco, que é algo que empreendedores precisam ter. Você falou sobre essa habilidade de jogar um pouco em todas as posições dentro da empresa. E eu vejo que tem um outro elemento também que muda, porque eu também iniciei a minha carreira como CLT na área da comunicação. Trabalhei durante 12 anos como CLT na área da comunicação e há 8 eu abri a minha empresa de consultoria. E eu percebo que por mais que dentro da organização onde você atua, você tenha um cargo de liderança, você sempre responde a alguém quando a empresa não é sua. Então você está à frente tomando decisões que podem ser mais ou menos complexas ou mais ou menos estratégicas, dependendo da função que você desempenha dentro da organização, mas você sempre responde a alguém. Mesmo enquanto CEO de uma empresa, existe muitas vezes um board, o dono da empresa, para quem você responde. E que em última instância vai dizer sim ou não para as suas decisões. Quando você está à frente do seu negócio, é você por você. Não tem para onde fugir. E se você não tomar a decisão, ninguém vai tomar. E se você não fizer, ninguém vai fazer. E isso também é um peso muito grande, porque se você acertar, o mérito é teu. E se você errar, a responsabilidade também é inteiramente sua, né? Então isso também eu acho que é um componente que torna essa entrada no mundo do empreendedorismo
Para mim, fascinante, porque é algo que eu sempre gostei da mudança do movimento, mas eu entendo que também pode ser algo que assuste algumas pessoas, essa responsabilidade. E quando nós estamos numa função de consultor, eu vejo que essa responsabilidade não é só sobre o meu negócio, a minha empresa, mas eu vou até uma empresa, eu faço uma análise, com a minha metodologia eu aponto um caminho na empresa do outro. Também sou eu que, em último grau, estou atestando aquilo como o mais recomendado para a empresa naquele momento. Então, essa percepção da responsabilidade que nós temos, tanto sobre o nosso negócio, as decisões que tomamos, quanto sobre o negócio dos nossos clientes, também é outra, não é? Sem dúvida. Eu acho que quando uma empresa decide contratar, né, a sua consultoria, ela tem várias esperanças, né? Ela quer resolver determinados assuntos. E existe sempre um cenário, né? Existe sempre a questão de considerar o cenário existente, né? O cenário existente a empresa tem certas competências que estão ali instaladas e tudo mais, ela está inserida num determinado mercado, que naquele momento vive uma determinada realidade, por exemplo, como deve ser o ambiente de uma montadora de veículos a combustão, no cenário onde várias outras empresas de veículos elétricos entram no mercado. Tem uma realidade, né? Que é diferente da realidade de 15 anos atrás. É uma realidade bem diferente. Então, você tem esse contexto e tem um terceiro contexto que é o momento da empresa. Essa empresa ela pode estar num momento de crescimento, ela pode estar se reestruturando de alguma forma, ela pode ter feito a troca da sua liderança e ela está investindo em novas formas de executar o que ela executa, o que ela realiza. Então, sempre existe uma realidade, uma combinação de fatores e o consultor, quando chega, ele encontra essa realidade e ele precisa considerar tudo aquilo que ele é capaz de contribuir diante dessa realidade. Né? Então, não é você simplesmente pegar uma esteira, uma metodologia e falar, olha, é assim que faz. Exato. Toma aqui para você, se você fizer isso aqui, o caminho está resolvido. Não é assim. É sempre baseado num contexto. E é uma responsabilidade grande, como você falou, uma responsabilidade de você... primeiro com você mesmo em relação à sua reputação. Quem tem uma consultoria, no final do dia você está vendendo reputação, né? Os seus novos clientes só serão novos clientes se os clientes anteriores forem bem-sucedidos e tiverem chegado aos seus objetivos com o trabalho que você realizou. Então você precisa, não adianta simplesmente você tentar fazer algo e não dar certo, mesmo que você receba por isso. Sim. Porque o importante é que o resultado seja atingido. E o consultor precisa ter habilidade em lidar com isso, porque quando ele chega lá, a empresa espera uma coisa e você tem que mostrar uma outra coisa diferente. Então, é essa habilidade de conjugar as competências e a metodologia com aquela realidade e fazer disso algo que gere resultado e que gere prosperidade para ambos os lados. Daí tem uma grande responsabilidade. Perfeito. E nesse sentido, o que diferencia um consultor que é estratégico de um consultor que é meramente aplicador de testes ou reprodutor de uma mesma metodologia em diferentes cenários? Eu vou separar aqui porque tem a consultoria de estratégia e tem o consultor estratégico, né? A gente é uma consultoria de estratégia. Então, como uma consultoria de estratégia, a gente está sempre avaliando e ajudando os clientes a darem o seu próximo passo estratégico. O que significa isso? As empresas têm lá o seu negócio, esse negócio gera um determinado resultado, tem um tamanho, um número de funcionários, um número de unidades, enfim, existe uma realidade instalada. Muitas vezes a empresa tem muita competência em fazer aquilo funcionar muito bem. Mas quando ela começa a projetar o seu futuro, e esse futuro provavelmente pode passar por uma mudança do modelo de negócios, por expandir em mercados onde ela não atuou ainda, por expandir em determinados segmentos de mercado onde ela ainda não explora, ou tem uma participação pequena e ela quer aumentar essa participação. Se ela pensa em algum momento em vender o seu negócio no futuro, se ela pensa em comprar outras empresas, todos esses exemplos são exemplos de movimentos estratégicos. E nem sempre as competências instaladas na empresa estão preparadas para fazer coisas diferentes daquela que a empresa faz todos os dias. Então, a consultoria de estratégia, ela tem essa característica de identificar esse momento e ajudar essa empresa a organizar, a preparar esses passos estratégicos, uma vez que todo movimento diferente da realidade que você vive, ele tem sua dose de risco de dar certo e errado, e tentar cercar esse ambiente para que ele seja mais estruturado, para que a chance de êxito seja maior. Então, aí estou falando de uma consultoria estratégica.
Já o consultor estratégico é alguém o consultor que executa sem olhar a estratégia, é alguém que leva o seu método debaixo do braço e não considera eventualmente essa realidade e procura implantar essa realidade e mais, né? Procura até eventualmente colocar responsabilidade, né, no cliente quando alguma coisa não dá certo. O consultor mais estratégico, independentemente da idade que ele tenha, do tempo de experiência que ele tenha, ele é um observador. Ele precisa ter uma leitura do ambiente, ele precisa fazer uma adequação desse ambiente. E isso exige capacidade de leitura de ambiente, exige maturidade, né? Porque às vezes como consultor pode parecer que você é alguém que sabe mais do que outras pessoas. E na verdade é só uma função. Isso eu aprendi em todas as minhas posições de liderança ao longo da minha vida, né? Que por mais alto que seja a sua posição, você só está executando um papel e você tem uma responsabilidade como todas as outras pessoas que estão ali em volta. Então, ser estratégico naquilo que faz te torna alguém mais sensível ao ambiente e, naturalmente, isso aumenta a sua chance de ter êxito naquilo que você está fazendo, seja lá o que for. Eu até tenho uma palestra, né, que chama-se A Sua Parte na Estratégia, onde eu falo para a empresa como um todo e ao longo eu vou mostrando para as pessoas que todo mundo pode ser estratégico naquilo que faz, independentemente da função da empresa. Então eu começo a palestra perguntando assim, qual o seu papel na estratégia hoje? E aí quase ninguém levanta a mão. E a gente vai conversando e no final da palestra eu pergunto também, qual é o seu papel? Quem aqui participa da estratégia da empresa? Todo mundo levanta a mão. Porque entende que em qualquer função, seja lá qual for, você pode ser estratégico. Perfeito. E Ramon, como é que o consultor, no dia a dia do trabalho dele, pode fazer essa leitura de cenário que o Duane também trouxe, ampliar a sua percepção acerca das pessoas que fazem parte dessa empresa, das dinâmicas que existem dentro desse negócio e ampliar o seu olhar para além daquilo que muitas vezes está aparente? A problemática toda se encontra exatamente nisso que você trouxe agora na última frase, né? Aquilo que está aparente, porque aquilo que está aparente, qualquer pessoa que é de fora muitas vezes pode ver e apontar. Mas pensar estrategicamente de olhar para o cenário daquilo que não está sendo visto e que vai ter uma necessidade de composição para que possa executar, é aquele exemplo que eu dou de vez em quando, né? Eu não sou médico, né? Mas o médico vai lá e traz o paciente para a mesa, fazer uma cirurgia. Pô, ele vai pegar o bisturi e abrir a pessoa ali, vai fazer a cirurgia. Esse é o consultor, ali na hora do negócio. E aí? Bisturi tá aqui, enfermeira tá aqui, anestesia, tal, os aparelhos estão funcionando. Legal, vamos fazer a cirurgia? Não é só isso. O gerador de energia tá funcionando? Tá lá fora. Tá funcionando o gerador? Tem combustível lá no gerador de energia? Né? E se acabar? Eu vou estar aqui 4 horas de cirurgia aqui, meu amigo. Então assim, não, aquilo que você tá vendo dentro da sala é um panorama de todo o ambiente. Então, eu entendo que estrategicamente, sistemicamente, é necessário olhar tudo. E olhar tudo quer dizer, no caso de consultoria e de pessoas, olhar o capital humano, olhar quem são essas pessoas que estão trabalhando ali, como que uma coisa lá de fora pode vir a afetar, né? E não são só relações vistas, não. Ah, não, é porque é marido e mulher que trabalham lá. Ah, não, é porque é filho, pai e filho. Daí, né? Isso ali tá muito óbvio, mas e aí? Qual que é o perfil desse pai? Qual que é o perfil desse filho? Né? Eles se dão bem? Mas eles brigam normal porque são pai e filho. Não, mas espera lá, quais são os motivos? Né? É só familiar? É só modelo mental? Ou existe uma diferença da base cerebral mesmo? Existe uma diferença mais profunda? Né? De repente, esse gatilho entre família lá que está acontecendo, ou nem precisa ser ali no mesmo setor, é o que eu estava falando falta combustível no gerador. De repente, acaba a luz. Falta o combustível. O gerador vai entrar. Cadê o gerador? Ligou e apagou. Por quê? Faltou combustível. Pera, quem que viu isso? Né? Alguém tinha que ter visto. Eu acredito que quando se contrata uma consultoria, seja para fazer a consultoria da estratégia, como que o Duane estava dizendo, ou seja um consultor que vai olhar só ele sozinho, tem que olhar tudo. Tem que olhar de forma sistêmica e olhar aquilo que não é aparente, né? Olhar com mais profundidade. E aí a gente sugere usar ferramentas para isso.
Sabe que agora essa tua fala me fez lembrar de um processo de um cliente meu, lá da minha consultoria de comunicação e posicionamento de mercado. Eu fui contratada por um escritório, que é um escritório que oferece várias soluções para empresas, um escritório que presta serviços. E o meu objetivo lá era preparar, então, esses porta-vozes para que pudessem se comunicar na empresa, tanto com as suas equipes, quanto também na hora de gravar um podcast, fazer um vídeo, fazer uma palestra de uma maneira mais alinhada à estratégia do negócio. Mas quando eu entrei na empresa, eu comecei a perceber uma dinâmica nas relações entre as equipes que, no meu entendimento, tinha um peso maior do que a preparação pública dos porta-vozes. Por quê? Porque muito da estratégia que se tentava implementar na empresa não ia adiante por conta dessas dinâmicas que aconteciam no dia a dia. E aí foi muito interessante, Ramon, porque nós aplicamos o Sigma desde o CEO da empresa até os supervisores. Então foi um volume grande de pessoas que foram testadas aí dentro dessa análise. E o que nós observamos? Que majoritariamente os perfis de todas essas lideranças eram perfis de ação. Então, pessoas dispostas a fazer acontecer, colocar a mão na massa, levar a empresa para o crescimento, hands-on. Exatamente. O que é muito bom, porque a empresa ela tem uma cultura de uma alavancagem rápida, de um crescimento. O CEO é uma pessoa muito visionária e que cresce muito rapidamente. Então, obviamente, ele se conecta com pessoas assim e escolhe pessoas assim para o negócio. Só que qual é o problema? O problema é que se eu cresço muito sem estrutura, eu perco a qualidade na entrega. E isso impacta diretamente as relações, porque as pessoas elas passam a se sentir mais sobrecarregadas. Não é mais tão claro exatamente para que eu fui contratado aqui, porque hoje eu estou fazendo uma função, amanhã eu estou fazendo outra, porque eu estou cobrindo um gap que ontem não existia. Então, isso permitiu enxergar uma série de pontos, e como o próprio fundador da empresa tem um perfil também de ação, um perfil de foco em resultado, ali qual foi a orientação? Você precisa ter um braço direito que seja focado na estruturação, que cubra esse teu gap, porque não dá para esperar de você que você seja a pessoa que estrutura, mas você precisa ter alguém na empresa olhando para a questão da estruturação, do processo, da qualidade da entrega, alguém que cuide de toda essa parte que sustenta o crescimento a longo prazo. Então, vejam, isso não estava claro nem pro CEO da empresa. Tanto que quando logo que nós começamos a atendê-lo, ele falou assim, olha, eu acabei de contratar uma consultoria de atendimento ao cliente para melhorar a experiência do cliente. Mas isso é só um pedacinho de um pano de fundo muito maior que apareceu quando nós fizemos essa análise com o método Sigma. E você dizendo da pessoa que precisa um pouco mais de processo, estrutura e controle, né? Uhum. Realmente. Ainda mais se for na área financeira, né, Duane? Pensou? Lá, a pessoa... passei uma análise de crédito aqui. Não, como é que você fez? Não, em 2 minutinhos já passei. Que? Sem fazer uma análise, né? Pois é. A pessoa é muito hands-on. É perigoso às vezes. Dependendo da área. Dependendo da área. Bom, e Duane, agora olhando para o outro lado do balcão, do ponto de vista do cliente, de quem contrata um processo de consultoria, pela sua experiência, como é que esse cliente, ele analisa se o consultor ou se a empresa de consultoria realmente pode gerar valor para o negócio dele? Eu acho que ele tem alguns aspectos, né, para ele avaliar. Um deles é, assim, o histórico dessa empresa, né? Então ele tem ali, geralmente na apresentação institucional de uma consultoria, existem ali os clientes que essa consultoria atendeu, então ele consegue buscar algum tipo de referência, ele também consegue avaliar a história dos consultores, né? Quem são os sócios dessa empresa, eventualmente, quem são os consultores que vão atender aquela necessidade. Eu acho que esse é o primeiro, é o que a gente faria se fosse contratar uma pessoa. Então eu entendo que existe uma similaridade na hora de você validar essas duas coisas. E depois eu acho que tem um momento muito importante, que é o momento onde você traz um briefing, a empresa traz um briefing da realidade, daquilo que ela espera resolver, e sem muitos desafios, a consultoria devolve esse entendimento sobre qual é a realidade, verbalizado pela consultoria, né? Então isso é um pré-diagnóstico que geralmente não tem nenhum custo para a empresa, porque a gente está falando de um momento onde as partes estão se conhecendo, né? Sim. Mas essa consultoria poder verbalizar exatamente o que compreendeu e como pretende ajudar essa empresa, né? Então, início, meio e fim. Isso é muito importante. Isso significa que o projeto vai acontecer exatamente dessa maneira? Não necessariamente. Mas essa é uma validação que o contratante precisa fazer do nível de coerência
que está envolvido naquela contratação e com quem ele está tratando, e se essa pessoa com quem ele está tratando, que representa uma consultoria, se ela é capaz de ter a profundidade necessária no entendimento da realidade e na proposição de como resolver o problema. Se essa consultoria vai de verdade fazer isso ou não, isso é uma outra etapa, né? E assim como quando você contrata um funcionário, por mais que você faça todo tipo de validação, você não está livre de tomar uma decisão errada. Claro. Mas eu acho que esses aspectos, né, de olhar o histórico dessa consultoria, entender o background dos consultores e deixar essa consultoria dizer para você o que ela compreendeu da realidade da sua empresa e como ela pode te ajudar, eu acho que são aspectos que não podem ser descartados, e mais, eles não devem ser, na minha opinião, emocionais, eles devem ser o máximo racionais possível. Até o Ramon sempre fala dos perfis, né? Então, se você coloca à frente de uma contratação como essa, alguém realmente muito emocional, pode deixar passar algum aspecto que pode ser um dano ali na frente, né? Então, as pessoas mais racionais possíveis, que vão fazer o maior tipo maior número de perguntas coerentes, para que todo mundo fique claro para todo mundo do que as duas partes estão falando. Duane, agora a gente faz uma pausa nessa nossa conversa, porque é a hora do quadro FAQ do Consultor. O FAQ do Consultor é onde a gente recebe algumas perguntas das redes sociais e o Ramon responde aqui especificamente sobre o Sigma, o método Sigma e Infinical. E uma das perguntas que nós recebemos, Ramon, foi a seguinte: um consultor, ele precisa saber tudo sobre o negócio do cliente ou ele precisa saber fazer as perguntas certas? Olha, minha percepção é que ele precisa saber fazer perguntas certas e precisa entender um pouco dessa visão estratégica. Não necessariamente entender nevralgicamente do core business, do negócio em si. Então, digamos lá, eu estava conversando com uma pessoa esses dias sobre restaurante. Ele me disse, eu não tenho competência para ter restaurante. Eu disse, olha, talvez você possa ser dono de um restaurante. Só você contratar as pessoas técnicas certas, só que você tem que saber fazer as perguntas certas. Aí, eu penso que não precisa ter todo o conhecimento específico de uma área, mas sim saber fazer as perguntas certas. Segunda pergunta, experiência de mercado substitui método ou eles precisam andar juntos? Nada substitui o talento. Conhece essa frase? Mas assim, um método por trás é muito importante devido exatamente àquela questão de que os clientes hoje em dia estão cada vez mais sofisticados. O cliente da consultoria está cada vez mais sofisticado. Não adianta você ser o melhor consultor, ter o melhor conhecimento, saber tudo, conhecer tudo, ter o maior talento, o maior índice de percepção, porque ainda vai ser só a sua opinião contra a opinião do seu cliente, porque é dessa maneira que hoje você vai ser visto como consultor. Tá? Porque hoje há conhecimento no mercado. Hoje a pessoa dá um ChatGPT, um Google ali, e ela confronta você. Fala, pô, mas pera lá, eu perguntei, conversei aquele negócio com o ChatGPT, ele me disse outra coisa. Né? Então, assim, e ainda que seja um conhecimento muito superficial do cliente, ele vai tentar resguardar esse conhecimento. E se você não tiver um bom embasamento, um bom método, tá? Então, assim, o talento é muito legal, é muito importante. É o que faz você se conectar com o seu propósito de trabalho. Você continuar fazendo aquilo. Agora, o método é realmente importante para você poder dar segurança para o seu cliente. Terceira e última pergunta. Como saber se uma equipe tem potencial positivo para trabalhar em conjunto? Essa é uma coisa que a gente só pode responder na prática. Vamos lá? Para nós entendermos um pouco mais sobre se as pessoas têm um bom potencial para trabalhar juntas, têm um potencial positivo, como é a relação entre elas, nós utilizamos o Sigma Pro. O Sigma Pro é o nosso mapa de conflitos e produtividade. Então, como funciona? Nós entramos aqui neste acesso do sistema, plataforma, selecionamos as pessoas que são aqui de um mesmo time, tá? Aqui eu selecionei todo mundo, mas nós podemos escolher por grupo, né? Então, nós temos aqui os grupos das pessoas. Por exemplo, podemos pegar só time filmes aqui, né? E aí eu posso verificar a produtividade deles. E o conflito. Como que nós fazemos? Clica aqui em verificar, produtividade de conflitos, ele nos mostra um mapa. Esse mapa, basicamente, ele tem um cruzamento em linhas e colunas que vai mostrando a predisposição relacional entre as pessoas. Isso quer dizer o quê? Qual é a tendência grande delas concordarem entre si ou qual é a divergência que elas podem apresentar entre si, tá? Dessa maneira, nós conseguimos
traçar uma melhor dinâmica de equipe. E a predisposição relacional tem uma ligação bem forte com o nível também de potencial conflito. A gente fala potencial conflito porque não necessariamente o conflito existirá, mas há um potencial. No caso aqui, predisposição convergente, baixo conflito improvável entre essas pessoas. E aí vocês podem me perguntar, então este é o melhor? Do ponto de vista relacional, sim. Mas do ponto de vista da produtividade, lembra lá? É mapa de conflitos e produtividade. Talvez não seja, mas isso é papo para a gente se aprofundar mais num outro momento. É isso aí, Ramon. E Duane, continuando agora aqui a nossa conversa, do seu ponto de vista, por que muitas vezes quando um consultor apresenta um determinado plano de ação que precisa ser feito em uma empresa, ele não sai do papel? Eu penso que a empresa precisa estar preparada para contratar consultoria também, né? Ela precisa contratar consultores preparados, mas muitas vezes a empresa também precisa estar no momento de realmente aproveitar o melhor que essa consultoria pode trazer para a sua empresa. E lá no nosso negócio, lá na The Ventures, a gente fala de estratégia. Então a gente definiu entre nós que o nosso ICP correto não é só um perfil de empresa, mas é o entendimento da empresa sobre o fato de que ela precisa fazer algumas mudanças. Grau de maturidade que essa empresa tem. A gente não convence ninguém a mudar nada. A empresa já está convencida de que ela precisa fazer as mudanças e ela precisa de ajuda para fazer essas mudanças. Sim. Por quê? Porque senão você vai acabar propondo movimentos que podem ser eventualmente até de certa forma arriscado ou pouco arriscado, e a empresa entende que não é o momento dela fazer aquilo naquela hora e acaba não aproveitando tudo que a consultoria oferece. Então, no nosso negócio, quando a gente define um cliente ideal, a gente define um cliente que tem determinado perfil de empresa, mas um momento em que a empresa está do ponto de vista de querer fazer ou de estar pronta para fazer essas mudanças. Então, eu vejo essa diferença. E quando também um outro exemplo, né, aproveitando essa pergunta, é quando existe um desalinhamento dentro da empresa e uma divisão de poderes. Então, essa empresa tem alguém que entende que precisa fazer essa mudança, contrata uma consultoria, dá espaço para que essa consultoria traga os insights necessários para que essa mudança ocorra, e um outro centro de poder na empresa não entende da mesma maneira, e aí vira um desafio de alinhamento interno, e esse desalinhamento interno faz com que o que está sendo oferecido não seja aproveitado integralmente. Ramon, na hora de fazer o diagnóstico, o método Sigma ajuda a mapear esse tipo de cenário que o Duane acabou de falar, de dois centros de poder que têm muitas vezes visões divergentes sobre o negócio? A parte da divergência entre eles pode ser explicada por fatores do ambiente, fatores políticos, que pode ser facilmente coletado com observação e conversa com outras pessoas, mas também existe uma diferença de perfil. Tá? Essa diferença de perfil é preciso ser detectada, e aí realmente as pessoas elas valorizam coisas internamente bem diferentes. E se isso acontece, acentua essa questão de conflitos de poder, né, dentro da estrutura. Então ela não é preponderante, né, mas assim, ela vai trazer essas informações e entender, vai enriquecer o debate, porque muitas vezes também é só um desafio político. As pessoas elas podem ter uma predisposição convergente, e aí ok, então eu posso entrar naquele manejo daquele conflito com mais segurança de que tem uma chance grande de resolvê-lo, porque as pessoas têm uma tendência naturalmente a convergirem, e elas estão divergindo por alguns motivos. Esse é um ponto interessante que você traz, que eu lembro que uma análise que nós fizemos num mapa de produtividade e conflito, aparecia que 2 diretores tinham um grande potencial para trabalhar em conjunto e ter uma alta produtividade. Porém, no dia a dia da empresa, eles mal se falavam. Eles tinham uma divergência muito grande. E aí o cliente me questionou, tá, mas como assim? Olha, porque eles têm uma rixa, um conflito declarado na empresa. Mas você está me dizendo que ele tem potencial para trabalhar em conjunto? Como é que a gente explica isso, Ramon? A gente explica isso, que as pessoas têm vivências e modelos culturais distintos, mas muitas vezes elas só estão defendendo cada um o seu, mas elas são iguais por dentro. E iguais, modo de dizer, tá, gente? Elas têm o mesmo direcionamento da base cerebral. E dessa maneira é possível a gente colocar o manejo correto do momento do conflito. Então a gente vai observar em que momento aquele conflito está e a gente pode manejar ele para que ele seja realmente resolvido. É diferente quando a gente encontra lá no nosso mapa um dissonante. Uma relação dissonante, você pode passar a sua vida, ser o melhor mediador de conflitos, né? Trabalhar na ONU, vir lá de Genebra e
Não vai resolver. É porque as pessoas não conseguem entrar no mesmo canal de sintonia. Esses são canais absolutamente distintos. E nem todas as respostas vão estar também nos testes, né? Acho que o teste ele te ajuda a mapear determinadas, como eu posso dizer, falsos positivos, né? Falsas percepções que, na realidade, você vai vendo que aquilo não existe. E se, na minha opinião, existem 2 diretores que têm total condição têm todo o perfil para trabalharem conjuntamente e são divergentes dentro de uma empresa, essa resposta pode ser melhor endereçada para a alta liderança da empresa, que não está entendendo quem são as pessoas, o que elas fazem e como elas poderiam conviver e trabalhar em conjunto. Eu acho que o papel da alta liderança é executar muito pouco, mas é facilitar muito o ambiente para que as pessoas trabalhem e deem o seu melhor naquilo que fazem, né? Então, se fosse o principal executivo dessa empresa, eu me sentiria um pouco culpado, né, de ver 2 pessoas que não se dão bem no meu ambiente e que, tecnicamente, em termos de perfil, elas têm tudo para trabalhar em conjunto, né? Pode ser que a responsabilidade seja minha. Muito bom. E, Duane, a gente está chegando ao final do nosso episódio de hoje. Nós sabemos que a The Ventures é uma empresa que tem uma enorme reputação no mercado, vocês atendem muitos clientes, fazem projetos muito bacanas. Eu queria que você compartilhasse com as pessoas que estão nos assistindo, na sua visão, quais foram os principais acertos que você cometeu ao longo da sua carreira de consultor e que permitiram esse crescimento e essa visibilidade positiva que a empresa tem hoje no mercado? Eu acredito que o principal deles é ter total isenção com as opiniões que a gente tem. Então, os clientes não nos contratam para ouvir o que eles querem ouvir. Eles nos contratam para ouvir o que a nossa competência e especialidade é capaz de oferecer. E muitas vezes isso significa falar coisas que são duras de ouvir. Mas eu acredito que essa decisão que a gente tomou desde que a gente iniciou o nosso negócio fez com que a gente tivesse muita credibilidade em tudo aquilo que a gente fala e muita credibilidade para executar os projetos que a gente se propôs a fazer. Então, isso, sem dúvida alguma, nos apoiou muito. E uma segunda coisa que a gente procura sempre surpreender em tudo aquilo que a gente faz. E isso significa se dedicar muito, significa aprender muito, significa que a cada reunião você fez a sua parte, você não está fazendo perguntas sobre coisas que você já deveria saber, né? Então, se você me convidou gentilmente para eu estar aqui nesse podcast, o mínimo que eu posso fazer é saber um pouco sobre tudo o que vai ser falado aqui, ter a identificação, gerar a conexão necessária naquilo que é minha responsabilidade para que isso aqui dê certo. Lógico que você é uma apresentadora fantástica, tem muita habilidade para fazer isso, mas eu acho que quando você se compromete com aquilo que você está fazendo, o outro lado percebe esse nível de compromisso e devolve para você em forma de compromisso também. Então, eu vejo essas 2 coisas, né? Então, ser isento e transparente em tudo que a gente pensa e ter uma responsabilidade muito grande de surpreender em tudo que a gente faz. Maravilha. Duane, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi muito bom ouvir você. E eu quero aproveitar e convidar todos vocês também que estão nos assistindo nesse episódio que se conectem com o Duane através do perfil dele do LinkedIn, com o Ramon, comigo também. Todos os nossos perfis estarão na descrição desse episódio aqui no YouTube. E fica o convite para que vocês também compartilhem esse material, compartilhem esse conteúdo com outros consultores que também querem saber mais e ter uma atuação ainda mais intencional e estratégica. Duane, muito obrigada pela sua presença. Thaís, obrigado pelo convite. Ramon também. Um prazer participar com vocês desse podcast. Ramon, obrigada mais uma vez. Eu agradeço você, agradeço Duane. Cara, aqui, primeira pessoa que veio na minha mente. A gente fez vários trabalhos juntos aqui. Tenho o prazer de poder trabalhar juntamente aqui com a The Ventures e cada dia mais nós estamos crescendo aí. Prazer é nosso. Obrigado. Se esse episódio fez sentido para você, não se esqueça de ativar as notificações aqui do nosso canal e seguir a Infinical nas redes sociais. Nós nos vemos no próximo episódio. Até lá.